O que vou contar agora vai incomodar muita gente, mas como médica tenho a obrigação de falar. Todos os dias, milhões de pessoas estão consumindo pelo menos um destes 5 alimentos que, sem saber, alimentam diretamente as células cancerígenas no corpo, permitindo que elas se multipliquem numa velocidade alarmante. E o mais surpreendente é que muitos desses alimentos são comuns, considerados inofensivos e até saudáveis por muita gente. A ciência é clara. O que você come não só nutre o seu corpo, mas também pode servir como combustível e avivar o crescimento de células malignas. Sou a doutora Graça Freitas e hoje vou revelar quais são esses 5 alimentos e ingredientes do dia-a-dia que estão criando o ambiente perfeito para que esse inimigo silencioso se transforme numa ameaça real. E adianto uma coisa importante. O 4º e o 5º dessa lista são os mais perigosos de todos e estão presentes em quase todas as casas brasileiras. Agora tem uma coisa muito importante que você precisa entender. É verdade que todos nós temos um câncer adormecido ou que qualquer um de nós pode desenvolver um tumor maligno em algum momento da vida. Isso é fundamental você saber. Neste exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, há milhões de células no seu corpo se dividindo. As células da pele se renovam constantemente. A mesma coisa acontece com o revestimento da via urinária, a parede intestinal ou o interior do aparelho respiratório. O problema é que o nosso corpo não é perfeito. Pode cometer erros e, às vezes, em vez de fabricar células saudáveis, aparecem células anormais defeituosas. Se essas células conseguem se multiplicar sem controle ou encontram um terreno favorável para crescer, é aí que aparece o câncer. E isso é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Na verdade, a ciência mostra que 1 em cada 3 pessoas pode desenvolver câncer em algum momento da vida. Mas aqui vem o mais surpreendente. Assim como acontecem esses erros, todos nós temos um sistema de defesa contra eles. Neste exato momento, células do seu sistema imunológico estão trabalhando para manter a ordem no seu corpo, detectando rapidamente qualquer célula anormal com potencial de se tornar perigosa e destruindo-a antes que prospere. Na medicina chamamos isso de vigilância imunológica. Agora, o mais assustador não é que o câncer existe ou pode surgir em algum momento. O mais assustador é que muitos de nós, sem saber, estamos servindo o café da manhã, o almoço e o jantar todos os dias para ele, criando um ambiente perfeito para que a doença prospere. Dito isso, vamos ver qual é o primeiro alimento que alimenta o câncer: óleos vegetais refinados. E cuidado, não estou falando daquela colherada que você usa para refogar alguma coisa em casa de vez em quando. O verdadeiro problema é que a indústria de alimentos colocou isso em tudo e você acaba consumindo todos os dias em doses muito altas, sem perceber. Quais são os piores? Óleo de soja, milho, girassol, canola e o famoso óleo de palma. Para que isso chegue numa garrafa e dure meses sem cheirar mal, nem ficar rançoso, passam por um refinamento agressivo, calor alto, branqueamento, solventes industriais para extrair até a última gota. O resultado é um óleo oxidado, instável, carregado de compostos que geram inflamação nas doses que são consumidas atualmente. E agora vem o mais preocupante: quando esses óleos são aquecidos demais, são queimados, ficam cheios de substâncias cancerígenas e, ainda por cima, muitas vezes são reutilizados uma e outra vez, como acontece em frituras caseiras e em muitos restaurantes. Isso faz com que se degradem ainda mais e gerem compostos irritantes e inflamatórios. Isso é química básica. Esses óleos oxidados criam um terreno que favorece o crescimento de células malignas. E atenção, porque aqui está a armadilha. O problema não é só o óleo que você vê, é o que você não vê, porque estão em quase todos os ultraprocessados. Biscoitos, produtos de padaria industrial, molhos como a maionese, comidas congeladas, barras de proteínas, até aquelas dietéticas e uma lista muito extensa de produtos que parecem inocentes. Você pega um pacote de biscoito recheado no supermercado, vira e olha os ingredientes. Lá está óleo vegetal ou gordura vegetal. Você compra uma coxinha na padaria, foi frita em óleo de soja, que já foi usado 5, 6 vezes. Você pede uma pizza congelada. O recheio foi feito com óleo de palma. Está em todo lugar. E sabe o que é pior? Muita gente acha que está fazendo uma escolha saudável. Comprar aqueles biscoitos integrais, aquelas barrinhas de cereal light, aqueles salgadinhos assados. Mas quando olha os ingredientes, lá está o óleo vegetal refinado nos primeiros lugares da lista. Isso significa que o produto é feito basicamente com isso. É como construir uma casa com tijolos rachados. Não importa se você pinta de uma cor bonita por fora, a estrutura está comprometida
e o seu corpo sente isso. Mesmo que você não perceba de imediato, a inflamação vai se acumulando dia após dia, refeição após refeição, e quando você menos espera, aquela célula que estava ali, que até então estava controlada pelo seu sistema imunológico, encontra o ambiente perfeito para começar a crescer. Mas então, o que fazer? Primeiro de tudo, olhe a lista de ingredientes. Se diz óleo vegetal sem especificar qual, é um mau sinal. Se aparece óleo de soja, milho, girassol, canola entre os primeiros ingredientes, esse produto foi cozinhado e fabricado com isso. E se você vê óleo de palma ou gordura vegetal, passe longe. Segundo, troque esses óleos por opções mais saudáveis. Os melhores para consumir são o azeite de oliva extra virgem, óleo de abacate ou girassol alto oleico, mas consuma-os no frio, num fio de salada, numa pasta, num molho. Não devem ser aquecidos. E para refogar os alimentos de forma ocasional, uma colheirinha de manteiga ghee ou um fiozinho de óleo de abacate virgem, controlando o fogo para que não queime. A chama deve estar baixa, média no máximo, e isso é fundamental. Evite fritar, ou seja, cozinhar os alimentos mergulhando-os em qualquer óleo. A fritura sempre degrada as gorduras e gera compostos que você não quer no seu corpo. Eu sei que é difícil, principalmente aqui no Brasil, onde a gente adora uma comida frita, um pastel, uma coxinha bem crocante. Mas a verdade precisa ser dita. Cada vez que você frita alguma coisa, está expondo o seu corpo a uma quantidade enorme de compostos oxidados e inflamatórios. Se você gosta de comer coisas crocantes, a opção mais segura hoje em dia é a Air Fryer, a fritadeira elétrica sem óleo. Mas cuidado, controle bem a temperatura para não passar dos 180°C, evitando que o alimento queime e forme acrilamidas, que também são cancerígenas. E mesmo assim, não exagere, use com moderação. Muito bem, vamos para o segundo alimento que alimenta o câncer, e esse é provavelmente o mais consumido de todos, o açúcar e os carboidratos refinados. E não estou falando só daquele que você coloca no café. O verdadeiro problema é o açúcar disfarçado, que entra todos os dias sem você notar. Esse ingrediente pode aparecer como xarope de milho, frutose, glicose, dextrose, sucos de frutas filtrados, maltodextrina, açúcar invertido, mel de milho. Todos são igualmente prejudiciais, mudam o nome, mas o efeito no seu corpo é o mesmo. Picos constantes de glicose, insulina, inflamação crónica e um ambiente que favorece o aparecimento e o crescimento de células malignas. Mas por que o açúcar é tão perigoso? Deixa eu explicar de um jeito simples. As células cancerígenas adoram açúcar. Elas precisam de muito mais energia que uma célula normal para crescer e se multiplicar tão rápido. E de onde vem essa energia? Do açúcar que circula no seu sangue. Então, cada vez que você consome açúcar em excesso, você está literalmente alimentando essas células. É como jogar lenha na fogueira. E tem mais, o açúcar não só alimenta o câncer diretamente, ele também enfraquece o seu sistema imunológico. Estudos mostram que depois de consumir uma grande quantidade de açúcar, as células de defesa do seu corpo ficam menos eficientes por algumas horas. Isso significa que elas têm mais dificuldade para detectar e destruir células anormais. Quais são os alimentos que mais cuidado tem que ter? Os refrigerantes, os sucos industriais, mesmo aqueles que dizem natural no rótulo, e iogurtes saborizados, principalmente os de potinho com frutas, que parecem saudáveis, mas estão carregados de açúcar. Cereais refinados do café da manhã, aqueles coloridos que as crianças adoram, mas também as granolas e mueslis que parecem fit. Biscoitos doces, balas, chocolates, molhos e temperos prontos, ketchup, molho barbecue, molho agridoce, mostarda com mel. Até no pão de forma, no pão francês da padaria, na massa de pizza tem açúcar adicionado. Muitas vezes o açúcar está onde você menos espera. E aqui vai um dado que muita gente não sabe. Um copinho de 200 ml de refrigerante tem cerca de 20 gramas de açúcar, o equivalente a 4 colheres de sopa cheias. Um potinho de iogurte sabor morango pode ter até 15 gramas. Uma latinha daqueles chás gelados industrializados, mais de 25 gramas. Uma fatia de bolo de chocolate da padaria, facilmente 30 gramas ou mais. E a Organização Mundial da Saúde recomenda no máximo 25 graus de açúcar por dia para um adulto. Ou seja, com um copo de refrigerante e um pedaço de bolo você já ultrapassou e muito o limite seguro. Meu conselho é simples, sempre vire a embalagem e olhe o rótulo. Tem uma parte que diz carboidratos e embaixo tem dos quais açúcares. É esse número que você precisa olhar. Se o açúcar ou qualquer um dos seus nomes aparece entre os primeiros ingredientes, esse produto foi feito para açucarar e viciar, não para nutrir. A indústria sabe muito bem o que está fazendo.
O açúcar ativa os mesmos centros de recompensa no cérebro que drogas como a cocaína. Por isso, você sempre quer mais, sempre quer repetir. É um ciclo vicioso. Agora, quais alternativas você tem? Primeiro, educar o paladar. Reduzir aos poucos o doce já faz uma diferença enorme. No começo pode parecer difícil, tudo vai ter gosto de sem graça, mas o seu paladar se adapta. Depois de 2, 3 semanas sem açúcar refinado, você vai começar a sentir o sabor natural das coisas. Uma maçã vai parecer doce, uma cenoura vai ter gosto adocicado e quando você comer algo muito doce de novo, vai até estranhar, vai achar enjoativo. Para adoçar ocasionalmente, é melhor usar frutas inteiras e não só o suco delas, porque a fruta inteira tem fibra que faz o açúcar entrar mais devagar no sangue. Canela em pó, cacau amargo, um pouco de gengibre fresco, baunilha. Esses temperos dão sabor e uma sensação de doce sem precisar de açúcar. E se você precisa de um adoçante, prefira stevia pura, aquela que vem em gotinhas ou em pó sem misturas ou fruta do monge. Só umas gotinhas e não para tudo. Não substitua o açúcar pelo adoçante em tudo que você come. Use com moderação. E o mais importante, priorize alimentos de verdade com fibra que fazem o açúcar entrar mais devagar no seu corpo. Feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, arroz integral, aveia em flocos grossos, não aquela instantânea que é puro carboidrato refinado, quinoa, amaranto, farinhas integrais de verdade, não aquelas farinhas brancas com um pouquinho de farelo por cima, pão integral de verdade, aquele que você vê os grãos inteiros, que é denso, pesado, não aquele pão de forma marrom que é só pão branco com corante. Bem, até agora falamos de alimentos que parecem óbvios, mas os 3 seguintes quase ninguém desconfia e, no entanto, estão em praticamente todas as casas alimentando células cancerígenas. Terceiro alimento, as carnes processadas e embutidos. Salsichas, presunto, mortadela, salame, linguiça, apresuntado, hambúrgueres industriais, aqueles que vêm congelados em embalagens. Para você entender fácil, o dano que essas carnes produzem a nível de risco de câncer é comparável ao do cigarro. Não porque uma salsicha seja igual a fumar, mas porque a evidência científica é clara. A relação com câncer, especialmente de intestino, está bem estabelecida. A Organização Mundial da Saúde classifica as carnes processadas no mesmo grupo de risco que o tabaco e o amianto. Onde está o problema? Nos conservantes e nos realçadores de sabor. Essas carnes contêm nitritos e nitratos que servem para durar mais, ter aquela cor rosada atraente e sabor intenso. Sem esses conservantes, um presunto ficaria cinza em poucas horas e estragaria rapidamente. O problema é que dentro do corpo esses compostos podem se transformar em nitrosaminas, substâncias que danificam diretamente as suas células, estimulando o crescimento do câncer. As nitrosaminas atacam o DNA das células, causando mutações que podem levar ao desenvolvimento de tumores. E tem mais uma coisa, essas carnes quase sempre são cozinhadas em temperaturas altas, na chapa, fritas, na churrasqueira, defumadas. Quando isso acontece, formam outros compostos tóxicos que se somam ao dano. São as aminas heterocíclicas e os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Nomes complicados, mas o que você precisa saber é simples. São substâncias altamente cancerígenas que se formam quando a carne é exposta a calor muito alto, principalmente quando fica chamuscada, queimada com aquelas partes pretas, ou seja, não é só o que você come, mas como foi feito e como é cozinhado. E olha só que situação comum. Você acorda de manhã, faz um café com leite e come pão com presunto e queijo. No almoço, arroz, feijão e uma linguiça acebolada. No lanche da tarde, um sanduíche natural com peito de peru e à noite, uma sopinha com salsicha. Parece uma alimentação normal, até caseira, mas você acabou de consumir carne processada em todas as refeições do dia. E isso se repete dia sim, dia não. O corpo não aguenta. A inflamação no intestino vai aumentando, as células vão sofrendo agressões constantes e em algum momento o sistema de reparação falha. Como reduzir o risco de forma prática? Primeiro, o melhor é evitar ao máximo e se você quer continuar consumindo, que seja só em ocasiões especiais. Um churrasco de domingo, um hot dog na festa junina, tudo bem, mas não pode ser todo dia, não pode ser a base da sua alimentação. Segundo, substitua por alimentos de verdade. Carne fresca, um bife ou carne moída que você compra no açougue e faz em casa, não aquele hambúrguer pronto. Frango fresco, um peito de frango grelhado, uma coxa assada. Peixe pode ser até aquele mais baratinho, sardinha, tilápia, merluza, ovos, caipira se possível, ovo cozido, mexido, omelete e aumente muito, mas muito mesmo o consumo de plantas, especialmente vegetais e frutas com cores intensas. Verde escuro como couve, espinafre, brócolis, rúcula, vermelho como tomate, pimentão vermelho, melancia,
roxo como berinjela, repolho roxo, beterraba, açaí, laranja como cenoura, abóbora, mamão, manga, laranja. É ali que estão as substâncias que ajudam a combater o câncer e potencializam suas defesas naturais para combater essa doença. Antioxidantes, vitaminas, minerais, compostos bioativos que a ciência está descobrindo cada vez mais. Cada cor representa um grupo diferente de nutrientes protetores. Agora entramos na parte mais delicada do vídeo, porque os dois que vêm a seguir quase ninguém vê como perigosos. São coisas que fazem parte da cultura, da tradição ou das comemorações. Mas a ciência não mente. E como médica eu tenho que falar a verdade, mesmo que seja desconfortável. O número 4 é o álcool. E muita atenção com o que tenho para te dizer aqui. Não importa se é vinho, cerveja, cachaça, whisky, vodka, caipirinha ou só nos finais de semana. Não importa se é aquele vinho caro que você guarda para ocasiões especiais ou a cervejinha gelada depois do trabalho. A nível biológico, o corpo não distingue marcas elegantes nem tradição. Para falar de forma simples, o álcool é uma das poucas bebidas ou substâncias de consumo habitual que a ciência classifica diretamente como cancerígeno, ou seja, algo que aumenta o risco de câncer de forma direta. E não estamos falando de teorias novas, isso é sabido há décadas. O que acontece quando você toma álcool no corpo? Ele se transforma numa substância chamada acetaldeído, que é altamente tóxica. Essa substância interfere com os mecanismos de reparação celular e gera inflamação. É como bater uma e outra vez no sistema de controle de qualidade das suas células. Um dia isso quebra e suas defesas contra o câncer enfraquecem. O acetaldeído danifica o DNA, impede que as células se reparem corretamente e cria um ambiente inflamatório constante. Com o tempo, esse dano se acumula e as células começam a se comportar de forma anormal. Com quais cânceres está associado? Boca, garganta, esôfago, fígado, intestino e rim. E em mulheres também câncer de mama e bexiga. E isso é importante. Não existe uma dose segura. Eu sei que isso vai contra tudo o que você já ouviu. Uma taça de vinho por dia faz bem para o coração. Os franceses bebem vinho e vivem bem. Os italianos também. Mas a verdade é que os estudos mais recentes mostram que qualquer quantidade de álcool aumenta o risco de câncer. Pode ser um aumento pequeno com doses baixas, mas o risco existe. E o que para alguns é consumo moderado, em outros pode causar um dano grave e silencioso, dependendo da genética, do estado de saúde, de outros fatores. Agora, onde está o verdadeiro problema com essas bebidas? Na normalização. A gente cresce vendo que beber faz parte da vida social. Todo aniversário tem bebida, todo casamento tem bebida, todo churrasco, toda festa, toda comemoração. E aos poucos aquilo que era ocasional vira a rotina. Uma cervejinha no almoço de domingo, um vinho no jantar, uma caipirinha na praia, um churrasco com os amigos. E quando você percebe, está consumindo álcool 3, 4, 5 vezes por semana e o corpo está pagando o preço, mesmo que você não sinta nada agora. E tem um outro problema muito sério. O álcool prejudica a absorção de nutrientes, vitaminas do complexo B, ácido fólico, vitamina A, minerais como zinco e magnésio. Todos eles são fundamentais para o sistema imunológico funcionar bem. Sem eles, suas defesas ficam fracas. E tem mais. O álcool prejudica o fígado, que é o órgão responsável por desintoxicar o corpo. Então você não só está introduzindo uma toxina, você está prejudicando o órgão que deveria eliminar essa toxina. É um ciclo muito perigoso. Quais alternativas práticas você tem? Reduzir a frequência e a quantidade já faz uma diferença enorme. Se você bebe todo dia, tente reduzir para 2, 3 vezes por semana, depois para uma vez, depois para ocasiões especiais apenas. Se você pode escolher bebida sem álcool durante a semana, melhor ainda. Hoje em dia existem muitas opções. Cerveja sem álcool, que tem gosto parecido com a versão normal, vinho sem álcool, drinks mocktails, que são coquetéis feitos só com sucos, frutas e especiarias. Tente substituir por água com gás, água saborizada com limão, gengibre, hortelã, alecrim, chás gelados naturais, não aqueles industrializados, cheios de açúcar, água de coco, suco de frutas natural, mas sempre com a polpa, nunca coado. E entenda uma coisa fundamental: cuidar da sua saúde não é perder prazer, é escolher conscientemente. Você pode se divertir, socializar, comemorar sem precisar de álcool. No começo pode ser estranho, principalmente se todo mundo ao seu redor está bebendo, mas depois você percebe que não precisa disso, que a alegria, a risada, a conversa boa, tudo isso acontece independente da bebida e o seu corpo agradece todos os dias.
Agora chegamos ao quinto alimento perigoso. Esse, sem dúvida, é o mais insuspeito de todos, porque não se trata de algo que você adiciona, não é algo que está no rótulo com letras grandes. É algo que pode vir carregado de toxinas altamente cancerígenas, sem você saber, sem você ver, sem você sentir. Posição número 5. Alimentos contaminados com aflatoxinas. Essas são substâncias produzidas por certos fungos microscópicos que crescem quando os produtos são armazenados mal, especialmente em ambientes quentes e úmidos. E aqui no Brasil, com o nosso clima tropical, o risco é ainda maior. E aqui vem o mais sério. As aflatoxinas estão entre as substâncias mais cancerígenas conhecidas pela ciência, especialmente para o fígado. São tão perigosas que causam danos, mesmo em quantidades muito pequenas. Onde aparecem com mais frequência? Amendoim e pasta de amendoim, principalmente as artesanais, aquelas feitas em casa ou vendidas em feiras sem controle adequado de qualidade. Castanhas e nozes, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, nozes, avelãs, principalmente aquelas que vêm em embalagens grandes e ficam abertas por muito tempo na despensa. Farinhas de trigo, de milho, de mandioca, principalmente aquelas compradas a granel ou que ficam abertas guardadas na despensa por meses. Arroz, feijão, milho, armazenados em ambientes úmidos ou quentes, em sacos que não estão bem fechados. Sementes como girassol, gergelim, linhaça, chia, principalmente se ficam guardadas por muito tempo. Cereais e granolas, aqueles vendidos a granel em lojas de produtos naturais que ficam expostos ao ar. Especiarias e temperos em pó, páprica, pimenta do reino, cominho, açafrão. E cuidado, podem aparecer até mesmo em grãos de café ou em ervas secas quando foram mal secos, mal armazenados ou ficaram muito tempo expostos à umidade. E o mais preocupante, você não consegue ver o fungo, ele é microscópico. Muitas vezes o alimento parece normal, mas a toxina já está lá. E o mais perigoso é que você não destrói essas toxinas cozinhando. Não vão embora com o calor, não importa se você ferver, assar, fritar, não vão embora com a lavagem, não adianta lavar em água corrente e não vão embora torrando um pouco. Aquele amendoim torradinho ainda pode estar contaminado. Se o alimento está contaminado, a toxina já está lá, está estável, resistente. A única forma de evitar é não consumir o alimento contaminado. Como você percebe, tem sinais claros que você precisa aprender a identificar. Castanhas ou amendoim com manchas escuras, marrons, pretas, descoloridos, mais claros ou mais escuros que o normal, às vezes murchos com a casca meio quebradiça. Cheiro de mofo, aquele cheiro de guardado, de umidade, cheiro rançoso, azedo, de gordura velha, sabor amargo ou estranho, diferente do normal. Se você morder uma castanha e sentir um gosto ruim, cuspa na hora e jogue fora. Não pense, é só essa, vou comer as outras. Se tem uma contaminada, provavelmente tem mais. E quando você abre um pacote de amendoim ou castanhas e vê que tem várias com manchas ou enrugadas, jogue tudo fora. Não vale a pena separar as boas das ruins. O risco é muito alto. E os laticínios, leite, queijo, manteiga. Atenção com isso. Se os animais, as vacas, as cabras consomem grãos com aflatoxinas, essas toxinas podem passar para o leite e daí para todos os derivados. Por isso, é fundamental escolher produtos de origem confiável, de marcas conhecidas que fazem controle de qualidade, que testam os grãos que dão para os animais. E evite aqueles queijos artesanais vendidos sem refrigeração na beira da estrada sem procedência. Podem ser deliciosos, mas o risco não vale a pena. Por tudo isso, é fundamental escolher produtos de origem confiável. Compre de marcas que fazem controle de qualidade. No caso de castanhas, nozes, amendoim, prefira as embalagens a vácuo bem fechadas e evite comprar a granel porque você não sabe há quanto tempo aquilo está exposto ao ar e à umidade. Evite armazenar por muito tempo. Não compre aquele pacote gigante de 5 kg para economizar. Compre quantidades menores que você vai consumir em poucas semanas. Guarde em potes herméticos de vidro ou plástico bem fechado, num lugar fresco e seco. Não deixe na despensa perto do fogão, onde tem calor e umidade. Não deixe no armário em cima da geladeira. Prefira um armário mais baixo, mais fresco e, se possível, guarde na geladeira, principalmente castanhas, farinhas abertas, sementes. O frio inibe o crescimento de fungos. E algo muito importante, não compre grandes quantidades para economizar. Pode parecer que você está fazendo um bom negócio, mas se metade estragar e você tiver que jogar fora, você perdeu dinheiro e pior, pode ter consumido algo contaminado. Compre o suficiente para 2, 3 semanas no máximo. E se algo tem mau aspecto ou cheiro, descarte sem duvidar. Não pense, mas acabei de comprar, está caro, vou aproveitar.
Não, jogue fora. A sua saúde vale muito mais que qualquer economia. O tratamento de um câncer de fígado causado por aflatoxinas vai custar muito mais em dinheiro, em sofrimento, em qualidade de vida, do que um pacote de castanhas que você jogou fora por precaução. Olha, eu sei que tudo isso que falei pode parecer assustador, pode parecer que não dá para comer mais nada, que tudo faz mal, mas não é bem assim. A ideia não é criar pânico, é criar consciência. O câncer é uma doença multifatorial. Não é um alimento sozinho que vai causar, não é uma escolha errada que vai determinar tudo, mas a soma de pequenas escolhas erradas, dia após dia, ano após ano, isso sim cria o terreno para a doença prosperar. E a boa notícia é que você tem controle sobre isso. Cada refeição é uma nova oportunidade de escolher melhor. Cada compra no supermercado é uma chance de ler os rótulos, de escolher produtos mais naturais, menos processados. Cada momento em que você para e pensa: será que eu preciso disso? Será que existe uma opção melhor? Você está cuidando de você? Você está prevenindo e prevenção sempre é melhor que tratamento.